Bom, biogás, na verdade, acho que antes até é importante contextualizar o que é o biogás, né? Então, basicamente, o biogás ele é uma composição de gases produzidos aí através da biodigestão, digestão anaeróbia, sem oxigênio, e basicamente os principais gases são metano e gás carbônico, né? Pode acontecer em processos naturais, isso ocorre na natureza, emissão de metano, que hoje é problemático, inclusive, para questões de efeito estufa e tudo mais. Mas tem um grande potencial energético também, né? Então, uma vez o metano em si, quando você queima ele, você pode produzir energia através de um gerador, enfim, como do um combustível. problema cabe-se uma solução, né? Exato. Como então, em todos os cenários, né? Basicamente é o que a gente tenta simular, o que uma vaca faz, ou a gente mesmo faz, né? A gente pega carboidrato, proteína, gordura, matéria orgânica de forma geral e passa por um processo, a gente, né, através de engenharia, a gente cria locais, ambientes ideais para que os micro-organismos façam essa quebra de moléculas orgânicas. E aí, né, produzindo biogás. O que o contexto hoje no Brasil, de certa forma no mundo, né? A gente está, parece que na crista da onda do biogás, né? Então, tanto a questão de efeito estufa, né? Então a gente fala muito de descarbonização, quanto os problemas ambientais, energéticos e de fertilizante que a gente viu aí nos últimos tempos, né, com crise na Ucrânia e tudo mais, tudo isso viabiliza né, cada vez mais os potenciais de produtos de uma usina de biogás. Um olhar mais carinhoso e dedicado a acelerar esse processo de uso de energias renováveis, né? Exatamente. A gente fez um episódio muito bacana que recentemente a gente falou sobre energia fotovoltaica, né? E naquele momento a gente trouxe alguns dados importantes, que grande parte da energia usada no planeta inteiro vem de fontes fósseis, né? Fósseis, né? Sim. De fontes que estão aí exaurindo Exatamente. Com reservas, né? E o problema é isso, você tem uma fonte finita, uma fonte que hoje faz, né? Você pega o carbono que está enterrado lá no fundo do solo, traz aqui para cima, isso aí gera, né, problema. Né, aumenta aí a questão do efeito estufa, mudanças climáticas, que é um problema hoje que a gente tem enfrentado, e além disso tudo você tem toda a parte do contexto de descentralização, né? Então uma usina de biogás ela é tipicamente descentralizada, você produz energia, fertilizantes, se recupera já próximo do local de consumo. Então, para você ter ideia, números gerais do Brasil, né, no contexto Brasil, você consegue aproveitar biogás de qualquer tipo de matéria orgânica, né? Então dejetos de animais, na cadeia de proteína, frigoríficos, indústrias alimentícias, indústria sucroalcooleiro, né? Que é um potencial muito grande, resíduos sólidos urbanos, a fração orgânica. E hoje, estimado aí pela Associação Brasileira de Biogás, em torno de 70% do diesel que a gente consome hoje, a gente poderia substituir por biometano, né? Ou em torno de 35% da energia elétrica que a gente consome no Brasil, a gente tem potencial também de produção a partir do biogás. E para você ter uma ideia, hoje em torno de 2%, 3% só desse potencial foi explorado. Então a gente tem eu costumo dizer que a gente está na pré-história ainda do biogás no Brasil, apesar que já, né, tiveram bons passos aí caminhados, mas tem um potencial gigantesco e não tem país igual o Brasil, com todo o potencial do agro, os resíduos, né, da agroindústria nossa, para esse tipo de produto. Eu tenho certeza que essa pauta ela vai continuar em alta, né? Empresas, assim como a Alma Energia, que acreditam e investem em projetos assim, com certeza isso aí vai alastrar no Brasil inteiro. E ainda mais com essa pauta ESG em alta, né? Apesar de não ser uma pauta nova, mas que tomou grande força e grande expressão nos últimos anos, né? A parte ambiental, né? Então, se a gente for voltar uma década atrás, 20 anos atrás, uma empresa correta, né? Uma boa empresa é aquela empresa que produz e gera emprego, né? Então, hoje, uma boa empresa, ela não basta mais produzir e gerar empregos e ter uma imagem bonita nas mais diversas fontes de marketing, né? Ela tem que cumprir com a agenda ESG, né? Não especificamente falando de agenda ESG, mas com boas práticas, né? De governança, né? Boas práticas ambientais, sociais, né? E que seja, consequentemente, uma empresa que dê lucro, né? Que traga sustentabilidade para o negócio, né, André? Exatamente, Ismael. E assim, até
para cair um tabu, né? E talvez o que apaixona muito na questão do biogás. Você pega, acho que tem um tabu aí que o que é ambientalmente correto do ponto de vista econômico é ruim, né? E isso não é verdade. A gente tem vários exemplos aí, onde anda junto toda a parte ambiental, social, mas também a lucratividade e economia. Então, o que é o grande barato do biogás, né? Você pega um passivo ambiental, um problema ou algo que é tido como pouco valor, né, como custoso, e você cria várias soluções, né? Dentro você faz enxerga, em vez de uma necessidade de tratamento, você enxerga como uma produção. E aí você estabelece várias possibilidades. Você gera energia elétrica, você produz biometano, você pode produzir CO2. Do biometano você vai para a cadeia de hidrogênio verde, amônia verde. Você vai para a recuperação de nutrientes, né? Então o NPK, que hoje o Brasil importa 85%, a gente consegue recuperar isso de forma concentrada. Tem toda a parte de descarbonização e tudo isso gera lucro. Então, tanto gera lucro quanto dá segurança energética também para o produtor, dá independência para o produtor, para a indústria, para a região e também para o país. Como a gente falou aqui, 85% do fertilizante a gente importa. O Brasil hoje tem um estudo do BNDES que fala que 53% do NPK que a gente está consumindo no Brasil, a gente está jogando fora só em resíduos de indústria sucrocoleira, ave, dejetos suínos e bovinos. Que isso, hein? É muita coisa. É muita coisa. Então, a gente tem aí o Plano Nacional de Fertilizantes, né, que quer cair aí para 2050 de 85% de importação para 45%. Tá aí já um bom caminho a ser tomado, né? Então, esse caminho que o Brasil precisa tomar, um caminho estratégico, ele não está somente pensando em trabalhar tecnologia nos fertilizantes para eles serem mais eficientes, mas sim em outras fontes de fertilizantes, né? Exatamente. E aqui a gente está falando de fertilizantes 100% renováveis, né? Exatamente. E como consequência a gente tem o biogás, né? Exatamente. Você tem tudo, né? Você tem o biogás. Fala um pouco sobre a contextualização de economia circular. Legal. É um pouco do que você falou, né? Antigamente a gente tinha uma visão linear, né? Então você tem a indústria, né? Você tem a matéria-prima e no final das contas você tem o efluente ou o resíduo final. Então eu costumo falar, né? Uma produção de suíno, por exemplo, né? Você enxerga o suíno como um produto e você enxerga o dejeto como resíduo. Só que imagina se você pega o suíno, faz o abate e joga no meio do rio, no meio do mato, você vai gerar um impacto ambiental, certo? Com certeza. E se você pega o dejeto e joga no meio do rio, no meio do mato, de qualquer forma, você também gera um impacto ambiental. Agora, se você tem um olhar como produção de fechamento do ciclo, do fechamento da cadeia, o resíduo, o efluente, na verdade, ele não é o final. Ele pode ser o começo também. Então, o que é subproduto de uma atividade vira matéria-prima para outra atividade, né? E aí você consegue agregar, é uma simbiose ali de processos, você consegue agregar muito mais valor nesse resíduo e aí, de novo, né? Te gera segurança, independência, economia, mitigação de impactos ambientais, envolvimento social da região. Então, no final das contas, é isso, a economia circular, em vez de você enxergar como forma linear, né? Tenho meu produto aqui e tenho meu resíduo